Olá, muito bem, estamos começando mais uma transmissão ao vivo da Academia de Pregadores e é um prazer estarmos aqui com você, chegando até o seu lar, onde você estiver, pelo seu computador, pelo seu tablet, no seu celular. Esta é a Academia de Pregadores, levando sempre conteúdo de muita qualidade, ensinando a palavra de Deus, preparando cursos que estão transformando vidas, transformando ministérios, preparando líderes, preparando obreiros para fazerem a obra de Deus com mais capacitação. E hoje é o lançamento de uma grande novidade. Nós recebemos muitos pedidos dos nossos alunos e preparamos com carinho o lançamento do curso de hebraico passo a passo com o pastor Neto Andrade. Esta é a aula inaugural, a aula ao vivo de lançamento, uma aula gratuita, aberta para todos que desejam conhecer este projeto. Um abraço para você que já é nosso aluno, que já tem nos acompanhado ao longo deste ano que passou. Muitos alunos estão conosco hoje e recebo o abraço da família aqui da Academia de Pregadores. Somos gratos a Deus por sua vida, somos felizes por podermos estar te ajudando a crescer um pouco mais, a desvendar mistérios da palavra de Deus e a pregar ainda mais com mais autoridade, com mais graça, com mais unção, com mais conhecimento das Escrituras. Eu sou Eli Camargo, estou aqui com Cláudio Nunes dos Santos e juntos nós vamos levar para você a aula do pastor Neto Andrade, que foi preparada com muito amor, com muito carinho, para você começar hoje a aprender o hebraico bíblico passo a passo. Antes, deixa eu falar um pouquinho da Academia de Pregadores para você que ainda não nos conhece, você que ainda não é um aluno e está aí se perguntando como é que funciona. Muita gente comentou aqui no Facebook perguntando como eu faço para me inscrever nesse curso, como é que eu começo este curso? Pois bem, hoje é o início do curso, nesta primeira aula. Esta é uma aula ao vivo e gratuita e depois, a partir da semana que vem, nós teremos as aulas semanais liberadas dentro da Academia de Pregadores com exclusividade para quem é um assinante. E como funciona? Na Academia de Pregadores, você não precisa comprar os cursos separadamente, ou seja, você faz apenas uma assinatura, paga apenas uma mensalidade e tem acesso a todos os cursos dentro da nossa plataforma, a nossa sala de aula digital. E esta mensalidade é irrisória. É apenas um valor simbólico de R$ 49,90, que com certeza não pagaria nenhum dos cursos que estão disponíveis dentro da Academia de Pregadores. Como funciona? Você faz a sua assinatura, faz a sua inscrição com o seu cartão de crédito e vai pagar R$ 49,90 por mês, todo mês, e terá direito a fazer todos os cursos, terá direito ao acesso ilimitado da nossa plataforma. Tudo que estamos produzindo, tudo que já foi produzido, tudo que está ali no site ao seu alcance, aí na sua casa, para você estudar no seu tempo livre, quando você puder, para você estudar onde você estiver. Tendo acesso à internet, você tem acesso a este rico conteúdo e pode desfrutar de tudo que nós preparamos. Realmente é algo extraordinário, algo nunca visto, nunca feito antes e nós, pela graça de Deus, estamos aqui fazendo esse trabalho com muito amor para levar a você esta qualidade de produção por esse preço tão acessível para que todos tenham acesso. Se você der uma pesquisada aí no YouTube, pelos depoimentos dos alunos da Academia de Pregadores, você vai ver o que nós estamos lhe falando. Você vai ver o depoimento dos alunos que já estão estudando conosco. Nós temos no site uma página exclusiva para eles também, e você pode depois dar uma olhadinha lá na página Depoimentos, dentro do site da Academia de Pregadores. Veja quantos comentários, quantos vídeos, quantos depoimentos. São pessoas como você, são pessoas reais. Não é aqui nós que estamos falando isso apenas para lhe vender alguma coisa, mas são obreiros, são homens e mulheres de Deus, são pessoas que estão querendo aprender mais da palavra, que amam a palavra de Deus e que estão desfrutando do que nós preparamos com muito amor e estão dando este retorno, estão dando o seu depoimento. Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai se surpreender com tudo que a Academia de Pregadores representa para o Brasil e para o mundo. Faça como centenas de pessoas em mais de 48 países. Junte-se a nós, venha fazer parte desta família.
Una-se a este projeto que está revolucionando vidas, transformando ministérios e contribuindo para o crescimento da obra de Deus nestes últimos dias. Vamos já começar a nossa aula de hoje. Pastor Neto Andrade, há mais de 10 anos ele leciona o hebraico, estuda o hebraico, é de Brasília, no Distrito Federal, e nós tivemos o prazer de conhecê-lo, e ele veio fazer parte da grade de professores, especialmente com o hebraico neste momento, e depois terá outros cursos também. O curso de hebraico ele está dividido em 5 módulos, que você vai estudar desde a alfabetização, passando pela transliteração, pela tradução e até a exegese, até a aplicação dos textos nas suas mensagens. Então, é um conteúdo rico e completo. Você vai aprender tudo passo a passo, no seu ritmo, no seu tempo, pois as aulas estarão disponíveis para você assistir quando quiser, quantas vezes você precisar. Ah, eu não entendi muito bem, você volta lá, o vídeo está disponível, você assiste de novo e vai aprimorando o seu conhecimento. Pegue um caderno já para a aula de hoje, pega um papel, pega uma caneta, se você não preparou o seu caderno, porque depois você vai precisar dessas anotações. Tenho certeza que muita coisa boa você vai poder extrair destas aulas. Então, como eu disse, vai desde a alfabetização, aprender o alfabeto no hebraico, até a aplicação na mensagem. É um caminho que você vai percorrer conosco pelos próximos dias com o professor Neto Andrade e com certeza vai amar ainda mais a palavra de Deus, vai agregar mais conhecimento e vai contribuir muito para o seu ministério, para as suas pregações, porque você vai lá nos originais das Escrituras extrair riquezas, mensagens poderosas para a igreja, para as pessoas que te ouvem, tá bom? Vamos lá então, pastor Neto Andrade ministrando a primeira aula de hebraico bíblico aqui na Academia de Pregadores. Tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida e para o seu ministério também. Acompanhe. Shalom para todos e para todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um curso inovador da Academia de Pregadores, a melhor escola teológica online do Brasil e do mundo. E agora com um curso extraordinário que é o hebraico bíblico passo a passo. Isso mesmo. A minha função aqui é fazer com que você aprenda a ler, escrever, transliterar, traduzir, fazer hermenêutica e exegese bíblica para uma boa desenvoltura na pregação, na exposição da palavra. Mas antes disso, antes de começarmos a nossa aula sobre o hebraico bíblico, eu preciso te fazer algumas recomendações. Estou aqui com a Bíblia Stuttgartensia, tá? Esta Bíblia aqui é um manual extraordinário para quem quer ler o hebraico bíblico e também fazer as suas exegeses. Esse texto aqui é um texto baseado, tá, a partir do século XI, com o Códice de Leningrado, que nós vamos ver em aulas posteriores. É uma Bíblia extraordinária, tá bom? Então você adquira, que vai ser muito enriquecedor para o seu conhecimento. Eu também tenho uma outra obra para indicar para você, gente. Olha só, que é o Antigo Testamento Interlinear. Antigo Testamento Interlinear, do Edson Farias, da Sociedade Bíblica do Brasil. Esta obra é extraordinária. Por quê? Porque você vai ter aqui, por exemplo, aqui é o volume 1, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, portanto, conhecido no grego como Pentateuco, tá? Então você vai ter aqui, ó, o texto em hebraico. Abaixo do texto em hebraico você vai ter a tradução literal, já funcionando como um bom dicionário. E ao lado da tradução e do texto hebraico, você tem os textos em português de 2 formas. A nova tradução da linguagem de hoje e a revista atualizada. Então vai te ajudar demais a ler o hebraico e já ir entendendo os seus vocábulos. Então eu indico para você esta obra. Eu também vou indicar para você uma gramática. Uma gramática. Bem tranquila, tá? Eu teria outras para lhe indicar, mas eu vou lhe indicar apenas uma e eu vou falar por quê. Eu tenho aqui a gramática instrumental do hebraico, do Antônio Renato Gusso, tá? Da editora Vida Nova, tá, gente? Tá aqui, ó. É uma gramática muito boa, muito
condensada, muito autoexplicativa, tá bom? Por que eu só vou indicar no momento uma gramática para você? Porque eu vou te falar uma coisa muito interessante. Eu passei 5 anos escrevendo uma gramática hebraica de forma que o aluno tivesse uma facilidade de entender, uma boa didática, uma boa pedagogia, para entender o hebraico bíblico, para aprender o hebraico bíblico. E nisso nasceu esse projeto. Então, a Academia de Pregadores em breve vai estar lançando a sua gramática própria, ok? Uma gramática que você já vai ter, além de todo o conteúdo e das regras gramaticais do hebraico, você vai ter dicionário com centenas de palavras, ok? Você vai ter exegese bíblica pontual, tá? De alguns termos, como, por exemplo, a palavra Elohim, o nome do Eterno e outros mais. Você vai ter nesta gramática o livro de Obadias, tá? Traduzido, transliterado e a forma em português, para que você treine essa questão de trazer do hebraico para o português. É uma gramática extraordinária que vai te ajudar a entender o hebraico. Em breve nós estaremos na nossa loja virtual com o lançamento aqui pela Academia de Pregadores e você terá em mãos uma grande obra para a glória do nome do Eterno. Tranquilo? São estas as informações. Eu peço que você agora tenha uma total atenção para a nossa primeira aula deste curso, tá bom? Vamos aqui para o nosso slide, você tem aí também esse slide. Então vamos lá. Olha só. História do idioma hebraico. Tranquilo? É importante dizer para você que a escrita, ela foi desenvolvida pelo homem. Na verdade, entre as 4 maiores descobertas do homem está a escrita. Fogo, a roda e a escrita, além do papel, são as 4 maiores descobertas do homem, tá? E a escrita passou por um processo interessante. Então você percebe que a escrita ela é muito importante na história da humanidade. Tudo bem? Você sabe que os franceses dividiram a história em partes. Nós temos a pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Lembra da aula de história? Neto não faz isso comigo não? Pois é, tem que lembrar você. Mas é interessante que a divisão da história antiga e a pré-história, a famosa pré-história, acontece exatamente no aparecimento da escrita. Os historiadores falam que no ano 4000 a.C., a escrita surgiu na história do homem. E quando a escrita surge, ela marca essa divisão entre pré-história e história antiga, tá? A história em si. Então, o aparecimento da escrita marca essa questão. Agora, é interessante que você entenda uma coisa. A escrita, ela passou por um processo bem legal. Primeiro, nós temos a escrita de uma forma em que as pessoas desenhavam nas paredes das cavernas. Neto, que escrita era essa? A escrita pictográfica. Isso vem do latim picture, que significa pintar, desenhar, ok? Então a escrita pictográfica, ela era feita através de desenhos nas paredes das cavernas e em rochas também, ok? Depois da escrita pictográfica, nós tivemos a escrita ideográfica, ou seja, nós saímos daquela noção de apenas um desenho representar apenas uma coisa, e partimos através da ideia que aquele desenho quer nos passar. Por exemplo, quando se desenhava-se o sol, na escrita pictográfica, o sol representava apenas o astro, tá? No cosmo. Porém, na escrita ideográfica, o sol não representava só o cosmo. Ele representava, por exemplo, o dia, a luz, tá? O verão e por aí vai. Ou seja, entro no campo da ideia, por isso que o nome é ideográfico, ideografia de ideias. Tranquilo? Nós temos também um terceiro período da escrita na história da humanidade, que é a escrita silábica. Quando nós temos a primeira tentativa de se escrever o que se fala, porém somente na escrita literal, naquela mais objetiva, precisa e concisa,
é que os fonemas que o homem pronunciava, tá? É que os fonemas que o homem pronunciava passaram a exatamente serem representados de forma correta, tá? No papel. Tranquilo? Então, esse é o processo pela qual passa a escrita. E o hebraico, como qualquer outra língua, passou por esses processos. Tá, gente? O hebraico passou por esses processos. É exatamente o que eu quero estudar com você nesta primeira aula. Tudo bem? Vamos para o slide? Tá aí a história do idioma hebraico. Nós temos aqui, gente, olha que legal. Nós temos aí o proto-hebraico e o paleo-hebraico. O proto-hebraico está aqui, ó. Você tem essa cabeça de boi aqui iniciando, tem o formato de uma casinha aqui, e por aí vai. Então nós temos aqui, ó, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pei, Sad, Kof, Resh, Shin e Tav. Então perceba que eu tenho 22 desenhos aqui, ó, nessa construção, conhecido pelos historiadores como proto-hebraico. Alguns aqui já atribuem a influência egípcia com a questão dos hieróglifos ou hieroglifos egípcios. Você pode pronunciar das duas formas, o português permite. Por quê? Porque nesse período se desenhava o que se queria expressar. O Aleph, por exemplo, ele significa literalmente no hebraico boi. Você percebe que aqui eu tenho a cabeça de um boi. O Beit literalmente significa casa. Então eu desenhava uma casa aqui, ó. Tá? Literalmente. Então eles começaram a pegar as palavras e ligar a coisas. Tá, gente? A coisas. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, ó, Yod. Yod em hebraico significa mão. Tá aqui, ó, uma mãozinha aqui, ó, não é? Bracinho, tranquilo. O Kaf significa palma da mão, ó, aqui, ó. Que é um formato de uma mãozinha. Por exemplo, ó, o Tav significa cruz. Olha aqui essa cruz aqui, ó. O Shin significa dente em hebraico. Tá aqui, ó. Isso aqui é um dentinho, 2 dentinhos, ó. Você também tem o Resh. Resh em hebraico significa cabeça. Isso aqui é uma cabeça, ó. Cabeça de um homem, tá? O Ain, por exemplo, representava um olho e significa olho. Até hoje, Ain em hebraico é olho. Então tá aqui, ó, um olhozinho aqui. Por exemplo, eu também tenho o Lamed, que em hebraico significa laço. Então tá aqui, ó, formatozinho do laçozinho, ó, tá vendo? O Mem, por exemplo, o Mem em hebraico significa mar, águas, principalmente águas, tá, gente? Então você vê aqui umas ondinhas aqui, ó, formato de uma aguinha, ó. O Mem. O Nun significa peixe. Então aqui, ó, alguma coisa que se movimenta na água. Então, o que eu quero que você pegue dessas ideias é que você tem aqui, ó, pictografias ou hieróglifos que representam pensamentos, ideias. Tranquilo? Isso aqui é o que nós chamamos de proto-hebraico, que alguns historiadores o datam de 1500 a.C. Passando para o paleo-hebraico, gente. Olha que legal esse paleo-hebraico aqui, ó. Aqui também você tem todas as letras do alfabeto hebraico. Só que diferente. Perceba a mudança. Aqui é uma cabeça de um boi. Aqui já muda um pouco, ó. Muda muito, na verdade, né? Aqui é o Beit. Então tá aqui o Beit, ó. Então aqui você tem Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, tá? Yud, Kaf, e por aí vai. Você vai ter todas as letras, Lamed, Nun, Samer, e por aí vai, até chegar no Tav aqui, ó. Até chegar no Tav, tá aqui o Shin, tá? Tá aqui o Resh, tá aqui o Kof, e por aí vai. O que é interessante? Eu preciso falar para você uma coisa. Olha para mim. Esse paleo-hebraico, a palavra paleo, vem do grego, antigo, né? O nome paleo significa antigo.
Então, paleo-hebraico literalmente significa antigo hebraico. O paleo-hebraico, alguns historiadores falam que foi desenvolvido já na época de Moisés. Talvez o próprio Moisés tenha desenvolvido o paleo-hebraico. Por quê? Bem, é uma posição de alguns gramáticos, alguns historiadores. Porque se você perceber, olha para o slide, no proto-hebraico, eu tenho aqui a cabeça de um boi. A cabeça de um boi. E todo mundo sabe que lá em Êxodo, tá, gente? Quando o povo sabe que Moisés está demorando, eles pedem para Arão fazer o que para eles? Um ídolo, um deus. E qual é o deus que eles fazem, gente? É um boi, sim ou não? Um bezerro de ouro. E no Egito, e visto que o proto-hebraico tem muita influência do egípcio, tá, gente? No Egito existia um deus chamado de Apis. Apis era o deus boi. Tá, gente? Então isso aqui, há quem diga que Moisés desenvolveu o paleo-hebraico para tirar a idolatria de dentro de Israel, baseado em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim, nem semelhante ao que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e por aí vai. Tá? É bonita a história, as fontes nos são precárias, mas é uma informação interessante. Até porque, gente, olha para mim, até porque era normal dos povos inserir dentro do seu alfabeto a imagem dos seus deuses, a idolatria dos seus deuses. Tranquilo? Olha para a tela. Então você tem o paleo-hebraico. Uma informação muito interessante que eu preciso te dar. Aqui, ó. Preciso te dar essa informação. A primeira vez que nós temos o nome do Eterno escrito, a primeira vez que aparece o nome de Deus, do Eterno, do Criador, tá? Em algum tipo de manuscrito, aparece no paleo-hebraico. É muito interessante isso. Então, no paleo-hebraico, esse que você viu aí no seu slide, é neste idioma, nesta forma de escrita, nesse segundo estágio do hebraico, que você tem o nome do Eterno escrito. É as 4 letras, que você que é teólogo, estudante aqui da academia, já deve ter aprendido isso. As 4 letras sagradas do nome de Deus. Yud, Re, Vav, Re. Y, H, V ou W, H. Y, H, W, H. Esse H com som de V. Ok? A primeira vez que nós temos a aparição, tá, de cunho, de escrita do nome de Deus, é nesse paleo-hebraico. Por isso a importância. Alguns o datam em 1030, tá? 1000 antes de Cristo, talvez 1300, não temos uma data certa. Talvez 1000 seria uma data ideal. Mas, como eu falei para vocês, história, marcação de tempo, é uma questão bem interessante e precisa de muito cuidado. Vamos aqui para o slide. Então, depois do proto-hebraico e do paleo-hebraico, nós temos o terceiro estágio do hebraico, que é o hebraico quadrático. Gente, por favor, perceba uma coisa. Por que eu chamo de hebraico quadrático? Porque se eu desenhar um quadrado em torno de cada letra que você está vendo, você vai perceber que vai fechar exatamente um quadradinho aqui, ó. Essas letras aqui cabem dentro de um quadrado. Tá, gente? Esse hebraico aqui, o hebraico quadrático, tem uma diferença. Porque você vai perceber que há letras como o Kaf aqui, ó, que vão ter 2 formas. Quando estiver no meio ou no início de uma palavra, vai se escrever assim. Quando estiver no final de uma palavra, se escreve assim. A mesma coisa acontece com o mem. No começo ou no meio de uma palavra, escreve-se dessa forma. No final, escreve-se dessa. O nun, da mesma forma. No começo, assim, ou no meio. No final, dessa forma. Onde está passando aí o nosso cursor. Tá, gente? O nosso laser. O P é a mesma coisa, ó. Se escreve assim, porém, se estiver no final de uma palavra, assim. O tsad, se estiver no começo ou no meio, assim. No final, dessa forma. E esta letra aqui também, que é bem legal, o shin, que se o ponto estiver do lado direito, pronuncia-se shin.
e o ponto estando do lado esquerdo, sim, com o som de S. Isso aqui a gente vai ver de forma muito detalhada nas próximas aulas. O que eu quero que você entenda é o seguinte, olhe para mim. O hebraico quadrado, ele sofreu muita influência do babilônico, tá? Muita influência do babilônico. E quando eu falo babilônico, você tem que se lembrar da língua aramaica, que é a língua que o povo vai ser vitimado lá no cativeiro. O povo judeu, depois da conquista de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C., em que Judá é levado cativo, o povo judeu é levado cativo para a Babilônia, você vai perceber que a profecia de Jeremias diz que eles iriam passar 70 anos ali. Como passaram, ok? E é exatamente lá na Babilônia em que o hebraico também vai entrar na sua fase de desuso. Por quê? Porque a geração que vai nascer no cativeiro babilônico é uma geração que vai deixar de falar o hebraico de forma usual, estão no país estrangeiro, portanto, a língua daquele país passa a ser inserida na vida dos hebreus, dos judeus, ok? Então eles vão passar a usar mais o aramaico do que o hebraico. O hebraico fica praticamente de lado, somente usado na liturgia, ou seja, liturgia entenda-se como culto, ou seja, na leitura da Torá, tranquilo? Na leitura e no cântico dos salmos e nas orações é onde eles vão utilizar o hebraico ainda, o hebraico bíblico. E essa forma que você está vendo aqui no seu slide, essa forma que você vê no seu slide, ela vai ser desenvolvida pelos judeus, por isso também é chamado de hebraico judaico, tá? Hebraico judaico, ou hebraico quadrado também, tá? Então você tem aqui as formas que foram desenvolvidas depois do cativeiro babilônico. Tranquilo? Se você chegar hoje em Israel e falar assim para alguém, escreve alguma coisa para mim, uma carta, essa pessoa, se ela for escrever à mão, literalmente, ela vai escrever de forma cursiva. E aí você tem uma forma moderna do hebraico escrito à mão, que é essa aqui, que é o hebraico cursivo, que é a quarta fase. Você tem um Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Revav. Então tá aqui, todas as letras do alfabeto hebraico de forma cursiva. Diferente aqui, gente, o Bet parece, o Tav parece. Mas você vê que o Shin já não parece. Parece um E, né? O nosso E. Você vê que o Resh parece, o Kof também. Mas o Tsad não parece, o P não parece e por aí vai. É a forma em que os judeus escrevem à mão hoje. A boa notícia é que a Bíblia que nós vamos estudar está no hebraico quadrático. Se você chegar em Israel, pedir um jornal, vai estar nesse hebraico quadrático. Se você assistir um documentário, hebraico quadrático. Este hebraico aqui é o hebraico que nos interessa. É o hebraico da Bíblia. É o hebraico que está à nossa disposição no curso de hebraico da Academia de Pregadores. Ok? A Bíblia que eu apresentei para você, a Bíblia Stuttgartensia, como também o Antigo Testamento interlinear, como também a gramática que nós iremos lançar aqui pela Academia de Pregadores, este hebraico, ele vai estar exatamente na forma quadrática. É este hebraico que você precisa orar a Deus, precisa pedir graça a Deus para aprender, tá bom? Nós vamos dar o nosso máximo aqui para que você aprenda, tá bom? Então esse é o hebraico que nos interessa, que é o hebraico quadrático. Na tela, olha só. A história do idioma hebraico perpassa eras. Tá vendo essa palavra aqui, Ivrit? Aqui está no hebraico e aqui está em português transliterado. Aí você pergunta, Neto, como é hebraico em hebraico? Ivrit. Ivrit. Tá? Hebraico em hebraico é Ivrit. Tá bom? Voltando para a tela. Com 3.000 anos de existência, o hebraico passou por períodos críticos que quase comprometeram seu uso. Gente, olha só, o hebraico, 3.000 anos aqui, nós voltamos ao tronco das línguas semíticas. Olha para mim, o hebraico é apenas mais uma das dezenas de línguas que se desenvolveram no crescente fértil
Por isso que tem em torno de 3.000 anos de existência, porque ele nasceu lá na região semítica, como outros, o árabe, o aramaico, o babilônico, acádio e por aí vai. Tranquilo? Beleza? Na tela. O hebraico passou por períodos críticos que quase comprometeram seu uso. Conhecida entre o seu povo como Lashon HaKodesh, está aqui a palavra, ó, Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Então, os judeus chamam o hebraico de Lashon HaKodesh, Lashon HaKodesh, língua sagrada. E o hebraico hoje é o idioma oficial do Antigo Testamento e hoje do Estado de Israel. Olha para mim. Em 14 de maio de 1948, portanto, poucos anos após fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma reunião muito importante na ONU para decidir sobre a criação de um Estado para os judeus, a criação do Estado de Israel. E nós sabemos que naquela data houve uma votação na ONU. E quem deu o voto de Minerva foi o famoso brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto, né? Ele estava liderando a comissão, em que validou e reafirmou o propósito da ONU em criar o Estado de Israel, que hoje está aí com essa grande força que você conhece. É um estado mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe, o nosso menor estado aqui no Brasil, porém com uma força bélica, uma força científica, astronômica, tá? Diversos judeus se destacaram. Por exemplo, Albert Einstein era judeu. Na filosofia temos Friedrich Nietzsche, Karl Marx. São tantos aí que eram judeus que desenvolveram-se durante tempo. E eu poderia citar diversos para vocês, tá? Quem não conhece a grande filósofa Hannah Arendt, era judia também. Então o judeu tem essa capacidade de se desenvolver, de crescer em meio à dificuldade. Há quem diga que no cativeiro babilônico, os maiores banqueiros da cidade eram judeus. Beleza? Tranquilo? Volta para a tela. Então, por isso que é importante nós estudarmos o hebraico. O hebraico é um idioma semítico que se desenvolveu ao longo do crescente fértil. Noé teve um filho chamado de Sem, seu primogênito. Por isso que a região semítica vem de Sem, o filho primogênito de Noé, ou de Noar, no hebraico. Noé em hebraico é Noar. Na descendência de Sem, houve um rapaz chamado de Eber, que era neto de Noé. Eber, tá? Que pode ter gerado a expressão ivrit, ou ivrit, que gera o nome hebraico. Nós temos aqui um relato em Gênesis capítulo 10, verso 1. E aí eu coloquei para você, ó, em hebraico, coloquei em português e transliterado. Tá aí, ó. Vou ler para você ver como é interessante o hebraico. Então perceba nesse slide aqui, ó, a forma que você vai ler esse hebraico. Ve'eler toldot bene Noach, Shem, Ham, Vayafet. Então aqui está o hebraico. Ve'eler toldot bene Noach, Shem, Ham, Vayafet. Está aqui, ó, transliterado, ó, para você ler. E a parte traduzida são estas as gerações dos filhos de Noé. Está aqui o filho de Noé, ó, o primogênito Sem. Eu falei para você que o hebraico se desenvolveu, como a maioria das línguas orientais, no crescente fértil. Então tá aqui, gente, o crescente fértil, ele começa aqui, ó, no Golfo Pérsico, sul da Mesopotâmia, cidade de Ur dos Caldeus aqui, ó, de onde sai Abraão, né, ou ainda chamado de Abrão. Então ele sai aqui, ó, no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 11, na verdade, já fala sobre essa saída de Terá com os seus filhos. Abrão vai para Harã, na Síria, tá vendo aqui, ó, Harã. E depois, aqui o pai dele morre, Terá morre, Abrão era o filho era o primogênito, era o mais velho. Então, quando morre o seu pai aqui em Harã, Abrão desce para Siquém, na terra de Canaã. Então, nessa região aqui, ó, crescente fértil,
ela vai do Golfo Pérsico até o Egito. Tá aqui, ó, gente. Tá o Egito. Tá aqui a Eretz Israel, a terra de Israel. Tem Damasco aqui, Síria, Harã, Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates. A Síria tá aqui também. Então, ó, é nessa região aqui, ó, nessa região que se desenvolve as línguas babilônicas e mesopotâmicas, tá? Todo mundo sabe, se não sabia, saberá agora, que os fenícios desenvolveram de uma forma extraordinária a escrita, exatamente nessa região aqui, ó, tá? Na região da Mesopotâmia. Então você tem Harã na Síria aqui descendo, você tem Siquém na terra de Canaã. Beleza? Mas isso aqui é só uma informação para você saber onde que nasce as línguas mesopotâmicas na região aqui que você está vendo entre Tigre e Eufrates. Beleza? Só que nós temos também uma outra origem para o nome hebreu, para o nome hebraico. Em Gênesis 14, 13, nós temos uma frase interessante. Chamaram Abrão o hebreu. Tá aqui, ó, Gênesis 14, 13. Abrão, o hebreu. Que em hebraico é Avram Ha-Ivri. Avram Ha-Ivri. Tá aqui, ó, as letras hebraicas. E você vai ler Avram Ha-Ivri. Então tá aqui, ó, o hebraico é a língua usada pelos judeus desde 1200 a.C. e continuou sendo usada como instrumento de comunicação até meados do século II a.C. O hebraico passou por um período de trevas, ou por períodos de trevas, quando o povo judeu foi levado para o exílio, nas dispersões, e praticamente caiu no desuso. Isso aqui eu já falei para você, em 1586, quando a Babilônia conquista Jerusalém, leva o povo cativo, 70 anos do cativeiro babilônico. O hebraico foi substituído no uso diário pelo aramaico, mas, porém, o hebraico ainda era utilizado na liturgia. Na Alta Idade Média, estudiosos judeus conhecidos por massoretas, isso aqui foi a partir do século V ao X, interessados em fazer com que o idioma hebraico não caísse no esquecimento e para que não se perdesse a forma correta de pronunciar as palavras do hebraico, principalmente da Tanar. Tanar, olha para mim, Tanar é o Antigo Testamento para os judeus. Eles chamam de Primeira Aliança, os judeus messiânicos, mas é o Antigo Testamento. Tanar. O Pentateuco é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Torá. A Bíblia completa dos judeus, Tanar. Tranquilo? Volta para a tela. Então os massoretas acrescentaram pontos diacríticos aos textos para indicar o local e a pronúncia exata de uma vogal. Isso aqui nós vamos tratar posteriormente. Então, para encerrar nossa aula, o hebraico é estudado em períodos. Quantos períodos, Neto? 4. Nós temos o período bíblico, conhecido como Tanar, ou clássico, que se estende até meados do século III a.C., é o mais nobre. Nós temos o hebraico rabínico ou mishnaico, aqui percebe-se uma dedicação dos judeus às pesquisas da lei oral, leitura talmúdicas, elaboração de obras importantes. Temos o hebraico medieval, período de grande avanço, pois privilegiou os escritores judeus com as obras dos períodos anteriores. E aqui nós temos, na época do hebraico medieval, as escolas de tradução, de exegese bíblica, de estudo da gramática e de etc. Nós temos uma filosofia judaica muito interessante na época medieval. E por fim temos o hebraico moderno, idioma oficial do Israel moderno. Renasceu como língua falada no século XIX. Olha para mim, o nome que eu quero que você memorize no hebraico moderno, e quem foi responsável por resgatar o hebraico como língua oficial, que não deixou o hebraico morrer, é Eliezer ben Yehuda. Tá? Interessante isso. Eliezer ben Yehuda utilizou o texto da Bíblia para que os judeus hoje pudessem falar hebraico em Israel. Você pode falar inglês, você pode falar espanhol, você vai ter tradutores lá. Mas a língua de Israel é o judaico, é o hebraico. Tranquilo? E a boa notícia que eu te dou
que aprendendo o hebraico bíblico, isso vai te dar uma base extraordinária para se aprender o hebraico moderno. Sim. Por quê? Fizeram uma pesquisa em 200 mil vocábulos, 200 mil palavras em hebraico. E sabe o que se percebeu e que se constatou? Que 61% das palavras modernas de Israel foram extraídas ou se originaram através do hebraico antigo, portanto, da Bíblia Sagrada. Mais uma particularidade do alfabeto hebraico. O modelo das consoantes hebraicas e sua pronúncia é oficial da Academia da Língua Hebraica de Jerusalém, bem como o sistema de transliteração que é apresentado. Olha só, eu não poderia, de forma irresponsável, trazer uma coisa que eu penso, que eu acho para ti. Não, eu vou trazer o que os melhores gramáticos estão falando sobre o hebraico. Por exemplo, eu tenho um dicionário aqui de Rekfaberezim, tá, gente? Tá aqui, ó. Esse dicionário aqui, ó, bonito. Tá vendo aqui, ó? Rekfaberezim, dicionário extraordinário. Ok? Nesse dicionário você vai encontrar o que eu vou lhe dizer agora. A língua hebraica hoje ela é oficializada pelo Estado de Israel. Ela tem um sistema pelo Estado de Israel. Um sistema de como as demais línguas devem traduzir ou transliterar os significados. E é isso que eu vou trazer para você. Tranquilo? Quero te agradecer por estar aí do outro lado aprendendo esta língua tão amada. E na próxima aula você vai se surpreender com muito mais que temos para oferecer para você. Muito obrigado. Shalom. Lehitraot. Paz e até mais. Que bênção, acompanhamos pastor Neto Andrade nesta aula inicial, uma aula histórica, falando um pouquinho da história do hebraico para você. É só a introdução, é só o primeiro passo. O hebraico bíblico você vai aprender passo a passo, começando pela alfabetização, passando pela transliteração, pela tradução, a aplicação, a exegese bíblica, tudo isso aqui na Academia de Pregadores, a melhor escola de teologia online do Brasil. E com muita gente ao redor do mundo que já nos acompanha, que já é nosso aluno, e nós louvamos a Deus por isso. Quero mandar aqui um abraço para você que está conosco mais uma vez em todo este país e fora dele, acompanhando mais uma transmissão ao vivo. Nós tivemos pequenos problemas técnicos, alguns irmãos disseram que o vídeo estava travando, não conseguiram assistir a aula como gostariam, e nós já vamos disponibilizar este vídeo online no YouTube e mandar o link também por e-mail para que todos que se inscreveram nesta aula gratuita possam assistir na sequência com melhor qualidade, sem nenhum travamento, tá bom? Se você deseja fazer o curso de hebraico completo na Academia de Pregadores, seja um assinante. Faça agora a sua assinatura. Entre no site academiadepregadores.org, faça o seu cadastro e não somente este curso, mas todos os demais estarão disponíveis para você. Por apenas R$ 49,90 por mês, apenas uma mensalidade, você faz todos os cursos. Atenção, não é R$ 49,90 por curso, é R$ 49,90 para te dar direito ao acesso ilimitado da plataforma, a todos os cursos. Você pode fazer o curso fundamental de teologia, pode fazer os cursos de especialização e de aperfeiçoamento em temas e em livros bíblicos. Também pode fazer o curso médio que nós estamos lançando muito em breve, além de todos os demais que já estão disponíveis em nossa grade. academiadepregadores.org. Entre e faça agora a sua assinatura. Lembrando que esta aula inaugural estará ali dentro do curso de hebraico bíblico e as demais aulas são liberadas toda semana para você estudar a palavra de Deus ainda mais, aprender esse idioma que com certeza vai contribuir e muito para o seu crescimento. Deus te abençoe. Forte abraço de toda a família da Academia de Pregadores e a gente se vê na próxima aula ao vivo e ali no site diariamente você pode estudar, aprender mais da palavra de Deus e aperfeiçoar o seu ministério para ser cada vez mais capacitado para fazer a obra de Deus. Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Já já esse vídeo estará disponível também por e-mail para todos que se inscreveram em nossa aula ao vivo de hoje.